O Setembro Amarelo é o período reservado no ano para que as pessoas possam refletir um pouco mais, pensar sobre questões relacionadas ao suicídio e principalmente em relação à prevenção. A gente vai conversar um pouco agora mais ainda sobre esse assunto, deve ser sempre motivo da nossa preocupação, da nossa conversa, com a psicóloga Carolina Silva. Ela é especializada em psicologia clínica, com ênfase no desenvolvimento, e é mestre em psicologia também. E no seu trabalho de mestrado, ela lidou com a questão dos comportamentos autolesivos em adolescentes, o que tem uma relação também com a questão do suicídio em alguns aspectos. E eu quero conversar um pouquinho com a Carolina e primeiro agradecer pela participação, pelo tempo aqui, para a gente dialogar um pouco. Agora, entrando direto na questão do suicídio, o que a gente precisa entender em relação à prevenção do suicídio, Carolina? Olá, é um prazer estar aqui com vocês. E quando a gente pensa na questão da prevenção do suicídio, a gente fala muito no Setembro Amarelo sobre o tema, e às vezes a ênfase fica bastante sobre um lado mais negativo da situação. Mas a melhor forma da gente trabalhar com prevenção é a valorização da vida, é a promoção da saúde nas suas diferentes dimensões, né, nos aspectos bio, psico, sociais e espirituais. Por quê? Porque a partir do momento em que eu cuido do meu corpo fisicamente, com todas essas coisas que a gente está acostumado a ouvir, a exposição ao sol, a questão da alimentação, a atividade física, tudo isso está relacionado com um maior nível de bem-estar. Então, se eu vou fazer uma atividade física, eu libero ali endorfinas, e isso vai fazer com que o meu humor melhore. Eu estou aí, então, promovendo uma sensação de bem-estar, e isso me conecta à vida, porque a sensação de bem-estar me conecta à vontade de viver. E se eu trabalhar nos aspectos psicológicos também, né? A gente sabe que quando a gente está mais triste, mal-humorado, ou existe uma raiva, uma situação não bem resolvida, um nível de estresse elevado, tudo isso vai minando as nossas forças vitais. Então, o aspecto psicológico é muito importante. E social também, né? Que é outra biopsicossocial, se a gente pensar na dimensão social, já o cantor famoso dizia que ele queria ter 1 milhão de amigos, né? Nós não precisamos ter 1 milhão de amigos, mas se nós tivermos bons amigos, aqueles com quem a gente possa contar, possa compartilhar e que a gente possa ajudar também, nós temos vários estudos falando que isso previne depressão e também ajuda a evitar, por tabela, comportamentos autolesivos e, inclusive, a vontade de tirar a própria vida. E pensando na dimensão espiritual, a gente tem muitos estudos também, e é bem interessante que a psicologia está se abrindo para isso agora, como ter um relacionamento com Deus, ter um relacionamento dentro de uma instituição que a gente possa ter momentos de encontro, agora virtuais no caso, mas esse vínculo que tem, as palestras que a gente escuta, as mensagens que a gente escuta, que nos puxam para cima, tudo ajuda nessa parte de favorecer o apego à vida, né? E, então, assim, servir de prevenção à vontade de tirar a própria vida. Pois é, e quando a gente fala de prevenção, isso é mais sério ainda no caso de adolescentes, né? Um público que você conhece muito bem. Sim. Os adolescentes, eles têm uma maior vulnerabilidade para desenvolver, assim, um humor mais deprimido, até pela oscilação que às vezes existe, né? São muitas modificações que acontecem ao mesmo tempo. Então, o adolescente daqui a pouco tem o seu corpo aí sendo transformado, começam a surgir pelos, começa a surgir cheiros, começa a surgir acnes, o próprio rosto vai se transformando e, assim, entender essa modificação corporal, deixar esse corpo infantil, às vezes pode deixar a pessoa confusa, né? Os braços, às vezes, crescem mais rápido do que as outras partes do corpo, fica mais estabanado. Também, o interesse pelo sexo oposto, aprender a viver, às vezes, a lidar com a frustração de que alguém não me quer, estou apaixonado e alguém não me deseja tanto quanto. Então, lidar com a rejeição também é um desafio. E o próprio relacionamento com os pais, né? Que os pais também têm que se redefinir na época da adolescência. Muitas vezes, os pais estão vivendo uma crise ali por volta dos 40, não necessariamente uma crise, mas uma reavaliação da vida, no momento em que o adolescente está no seu auge de boom hormonal,
de descobertas, de desafios, de tentar entender a si mesmo, e ali há uma descompensação, algumas vezes, que vai bater no momento que o pai está lidando com as suas próprias questões, né, olhando para trás e vendo seus planos, o que alcançou, o que não alcançou, né, como está a vida hoje, o que eu faço daqui para frente, se deparando também com o estresse de lidar com alguém que também está se questionando, buscando uma identidade. Então, todos esses aspectos que envolvem a adolescência, eles tornam esse período da vida um período de maior vulnerabilidade, tanto para os comportamentos autolesivos, quanto para a questão do suicídio. Pois é, e a gente é importante marcar também que, quando a gente fala de fatores que podem levar a suicídio, fala-se muito sobre depressão. E às vezes as pessoas também precisam compreender um pouco a diferença entre depressão e tristeza, né? Existe diferença, a gente precisa entender melhor isso até para saber como lidar. Sim, é normal, e se a gente pensar em adolescência, mais ainda, aqueles momentos em que a pessoa se sente mal e parece que aquilo é infinito, né? Que não vai acabar, que é muito profundo, né? Que não tem saída. E alguns que estão aqui, quem me escuta falar por aí sabe que eu sempre cito isso, porque é uma coisa que acontece frequentemente. Na adolescência, quando a gente está feliz, a gente está muito feliz. Quando a gente está triste, a gente está muito triste. E aí a gente vai lá, uma pessoa que a gente queria não nos quer, e a gente coloca uma música daquelas, com uma letra carregada, parece que para chorar mais, né? Então, às vezes tem essa questão da oscilação aí do humor e uma profundidade muito grande dessa tristeza. Porém, eu no consultório, né, atendendo muitos anos adolescentes, via que uma semana vinha com esse pesar, essa tristeza grande, uma vontade de morrer, e na outra semana já estava bem, na verdade tinha vontade de matar aquele que não quiser. Então, o matar já tem mais energia do que a vontade de morrer. Mas tem sim essa questão de oscilações, e é importante diferenciar o que é uma tristeza que vem, que às vezes oscila na adolescência, mas qualquer idade, né? Tem crianças também que ficam tristes, adultos. Cada sentimento tem uma função, né? A gente experimenta, por exemplo, a raiva para não aceitar injustiças. Se eu não sentisse raiva, eu não ia tentar proteger pessoas que estavam sendo injustiçadas ou então reivindicar alguns direitos que são meus, né? Eu não ia me proteger. A vergonha, ela também existe com o objetivo de fazer eu repensar os meus atos, né? E a consciência ali me acusa para que eu possa tomar um novo rumo de vida. Então, todas as emoções, a culpa, inclusive, né? A culpa, inclusive, ela vem para que eu não machuque uma outra pessoa, também reveja os meus atos, reveja minhas ideias. É óbvio que aquilo que Deus criou de uma forma positiva, o capeta sempre coloca a mão e tenta piorar, né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma culpa, Satanás vai tentar fazer com que essa culpa seja algo patológico, né? É uma coisa que aplaste e que não me ajude a ir em frente. Mas Deus criou todas as emoções com as suas funções, e a tristeza também tem a sua função. A tristeza tem a função de chamar para a introspecção. Quantos de nós não tomamos decisões muito importantes da nossa vida nos momentos em que a gente estava triste? A gente saiu de situações, às vezes, por exemplo, de um trabalho em que eu era explorado, ou que eu não tinha satisfação, não sentia ali que eu estava desenvolvendo todas as minhas habilidades como eu gostaria. Então, eu fui buscar estudar para me aperfeiçoar, ou fui enviar currículos para outro lugar, ou num relacionamento tóxico, pode ser de amizade, de namoro, que está ali, sabe que aquilo está minando a parte boa nossa, e a gente ficou muito triste. Naquele momento, a gente decidiu dar um basta e um novo direcionamento. Então, a tristeza, ela tem sim uma função de chamar para reflexão, e tem o seu propósito. Porém, quando essa tristeza, ela aumenta na sua frequência, quando tem uma questão de intensidade muito grande e um prejuízo, ou seja, está atrapalhando a minha vida e talvez atrapalhando a vida de outras pessoas, eu preciso ter um sinal de alerta, né? Porque saber o limite entre tristeza e depressão é algo que é importante. Na depressão, essa tristeza, ela vai se manter mais de 2 semanas. Algumas vezes tem uma justificativa,
né, para algum trauma, alguma situação difícil que tenha vivido, mas muitas vezes é uma tristeza que nem se sabe o nome. Quantas pessoas vieram até mim e diziam assim, eu não sei, eu só tô triste, aí eu fico tentando descobrir por que eu tô triste. Como a depressão, ela tem às vezes um componente biológico, às vezes a pessoa não tem nenhum motivo concreto para se sentir assim. Às vezes é a questão biológica mesmo, tá faltando no corpo a serotonina, que é um hormônio do bem-estar, um neurohormônio do bem-estar, tá faltando no corpo, e a pessoa se sente mal porque tem falta do hormônio, não é que aconteceu algo, né? Então, precisa investigar se essa tristeza aumentou, se houve uma mudança no sono, por exemplo, né? A pessoa dormia pouco e agora ela dormia normal, agora ela tem sono o tempo todo, se pudesse ela dormia o tempo todo. Ela dormia de uma forma, agora ela tem insônia, tem dificuldade para pegar no sono, ou às vezes ela acorda no meio da noite e não consegue dormir mais. O apetite também foi alterado, né? Agora tem muita vontade de comer, tá comendo demais, ou então ao contrário, perdeu o apetite. No caso da depressão também, a motivação ela é diminuída. Eu não tenho vontade de fazer coisas que eu gostava de fazer antes. Por exemplo, eu gostava de pintar, não gosto mais de pintar. Eu gostava de cantar, agora não canto mais. Eu gostava de andar de bicicleta, não ando. Ou seja, as coisas, gostava de trabalhar, até isso. Embora às vezes o trabalho é a última coisa que é afetada. Mas assim, diminui o nosso espectro de prazer, né? As coisas parecem que vão ganhando um gosto meio que de papelão, né? E outro fator também que a gente tem que observar é a vontade de ficar recluso, né? Tem um vídeo aí que eu gravei, falei dessas questões, acho que vai sair hoje. Mas a vontade de ficar recluso, assim, de ficar no seu quarto, no escuro, não relacionar com as pessoas. Então, a gente precisa ficar em estado de alerta e não estou dizendo aqui, se a pessoa pensou numa coisa dela, sim, eu sinto essa vontade, tem que ser um conjunto. Por isso que é importante buscar um psicólogo, um médico para fazer um diagnóstico, né? Porque é um conjunto de fatores que pode estar minando a vontade de viver, né? E aí é importante buscar ajuda nesse sentido. Carol, uma palavra final aí para quem quer ajudar alguém nesse Setembro Amarelo. O que pode fazer? Ok, eu vou começar dizendo o que não fazer, ok? Então, assim, se você percebe que a pessoa está mais para baixo, né? Não chega dizendo assim, mas tu tem tudo que tu precisa para te sentir bem. Olha só, tu tem uma família que te ama, tu tem um bom trabalho, tu não perdeu o emprego agora com Covid, ou então tu perdeu o emprego, mas tu tem Deus, né? Não tenta comparar, não tenta puxar a pessoa para esse lado, porque nesse caso a gente vai acrescentar culpa. Ela já está se sentindo mal, né? E a pessoa então vai pensar assim, nossa, mas eu tenho tudo isso, eu ainda me sinto assim, eu não deveria estar me sentindo assim. O sentimento de inadequação, ele é aumentado. Então, a gente deve evitar dizer esse tipo de coisa. Às vezes, a gente tem que pensar na história de Jó, né? Que ali ele tinha 3 amigos para consolar, e na tentativa de consolar, esses amigos acabaram prejudicando, piorando a situação de Jó. Então, quando a gente não sabe o que falar, a gente fica quieto, a gente liga, agora não dá para se ver muito, né? A gente liga, a gente pergunta como que tá, a gente deixa aberto um espaço de fala. O que eu posso fazer para te ajudar? E a gente tem um caso assim que a depressão ela pode ser leve, moderada e grave. Quando é uma situação grave, a gente não espera pela pessoa, a gente pega e leva pelo braço para um profissional da área de saúde mental. Ai, mas eu não quero ir, não tem querer. Se você está assistindo isso aqui, é pai, mas o meu filho não quer ir, não tem querer. Marca e leva. Quantas pessoas eu já recebi no meu consultório que elas, por vontade própria, não iriam, mas que um amigo, às vezes, carregou para minha sala, ou foram os pais que obrigaram, e uma vez que estavam lá dentro, conseguiram se reconhecer, e aquela brechinha de vontade de viver ali pôde ser aumentada e permitiu com que algo pior acontecesse, né? Então, busque ajuda, não fale coisas desnecessárias, mas mostre essa pessoa que você pode contar com ela. E, ademais, indique o CVV, Centro de Valorização da Vida, 188, é o telefone, cada um pode ligar no momento que estiver se sentindo em crise, pode conversar ali com uma pessoa que não vai julgar, mas vai saber entender, né? E acho que é isso, para conectar a vida, para se conectar com pessoas, se conectar com Deus, fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Às vezes a gente não vai sentir vontade, quem está às vezes deprimido não sente a vontade de fazer aquelas coisas, mas aí mentalmente a gente age.
eu não tenho vontade, mas eu vou fazer como se eu tivesse vontade. Mesmo não tendo, a gente faz aquilo que precisa ser feito. Obrigado, Carolina Silva, psicóloga, falando aqui um pouco mais sobre a questão do suicídio, né, e da prevenção, no contexto aqui do Setembro Amarelo. Obrigado por essa conversa, por esse tempo aí, e que Deus abençoe a todos os que estão assistindo para que possam ser úteis ou que possam sair, né, de uma situação que, de repente, antecipa algo pior ainda. Obrigado, Carol. É isso. Um abraço. Prazer estar aqui com vocês.